nós estamos aqui para mais uma aula. E como é que estão as atividades de vocês? Vocês estão conseguindo fazer? Espero que sim. Estou tentando explicar da melhor maneira para que vocês consigam fazer com a ajuda de seu pai, de sua mãe ou de quem estiver aí lhe auxiliando nas atividades. A nossa aula de hoje é História e Geografia, né? Então vamos lá pegar o caderno de História e Geografia e começar com o assunto de Geografia sobre diferentes tipos de moradia. Hoje nós iremos conhecer as moradias. E o que é moradia, professora? Moradia, também conhecida como residência, é o lugar onde onde nós moramos. Então, moradia é o lugar onde nós moramos, que também é que nós chamamos de residência, a casa, né? Então, vamos lá conhecer cada tipo de moradia, que podem ser a casa, que é apenas de um andar, geralmente são construídas sobre o solo e serve para a morada de uma pessoa, que é a casa, aquela casa simples que a gente fala, né? Uma casa apenas de um andar, onde mora um pai, uma mãe, um filho, uma filha só naquela casa. Então, nós temos também o sobrado, que possui 2 ou mais andares, podendo morar várias famílias. Por exemplo, a minha casa é um sobrado. Eu moro na parte de baixo e a minha irmã mora na parte de cima. Então lá moram 2 famílias. Então vocês, ao andar pela rua, vocês irão poder observar também esses tipos de casa. Aí nós temos os prédios, que são aquelas coisas que a gente encontra, por exemplo, aqui na nossa cidade. Lá na Ponta Negra, vocês observam que tem vários prédios e lá podem morar várias famílias, porque eles são construídos de vários andares. Temos a casa própria. O que é casa própria? É aquela casa que pertence à família, que ela não precisa, aquela casa é dela. Porque também nós temos a casa alugada, que é aquela casa a pessoa precisa pagar o aluguel para morar. Então nós temos a casa própria, que é aquela casa onde eu não preciso pagar nada para morar, a não ser o que eu gasto, como água, luz. E tem a casa alugada, que ela pertence a uma outra família, né? Aquela família que mora lá, ela paga uma certa quantia. Temos também os apartamentos, que são prédios grandes, onde moram várias famílias, como eu falei há pouco para vocês, né? Temos também os condomínios. Condomínio é aquele condomínio que a gente fala assim, aquele condomínio fechado, onde na maioria das vezes só tem uma entrada e uma saída, e são várias casas uma ao lado da outra. Temos também as construções irregulares. O que são construções irregulares? São construções que são construídas em lugares de risco, como na beira de um barranco, próximo a rio, onde pode haver enchentes, naqueles barrancos onde... Por que é perigoso? Num barranco pode haver o deslizamento e a casa cair, desmoronar. Então, nós chamamos estas construções de construções irregulares. Tipos de moradias e materiais utilizados. Agora a gente vai ver moradia por moradia e como elas podem ser construídas. Mas só são apenas alguns materiais que nós iremos ver, tá bom? Por exemplo, a casa de alvenaria. Nós precisamos de qual material para construir? Do cimento, da areia, das varas de ferro, que é para poder a casa ficar bem segura, dos tijolos, do seixo e da telha, né? Só que tem casa que não usam telha, eles preferem fazer de laje, usar laje que fica realmente mais protegida. Temos a casa de madeira, que nós iremos utilizar alguns materiais como as vigas de madeira, né? Os pregos, as telhas são na maioria das vezes de barro e as tábuas de madeira, né? Para poder fazer, essa tábua é aquelas que ficam na lateral, essa daqui é mais para fazer a parte da cobertura, o telhado, tá bom? Temos as palafitas, olha só. Professora, o que é uma palafita? É aquela casa que ela é construída, né? Como vocês podem ver, sobre troncos, sobre estacas, né? Sobre madeiras, que embaixo é água. Então, para que elas não
possam ficar totalmente dentro d'água, alagadas, então elas são feitas, construídas acima, né, com essas madeiras. E nós utilizamos as madeiras, as tábuas, né, entrelaçadas, como eu falei para vocês agora, e as palhas que eles usam para cobrir as casas. Temos também essa casa de pau a pique. Essa casa de pau a pique, em algumas regiões, elas ainda são muito utilizadas. Elas são feitas de madeiras entrelaçadas e barro. Agora, olha só como elas são bem interessantes. As madeiras, elas ficam todas entrelaçadas bem próximas uma à outra, para quê? Para quando for pôr o barro, eles terem sustentação. Então, eles vão molhando o barro com água e vão colocando em cima dessas madeiras. E usam também o serrado, a palha, aquelas palhas secas, que era para poder dar bem mais, ela ficar bem mais resistente e evitar, se eu não me engano, o frio, né? Que a palha ajuda a aquecer. E as folhas secas, tudo isso misturando para que a casa possa ser bem resistente, porque apesar dela parecer uma casa frágil, ela tem muita resistência. Assim como a oca, que são a moradia dos índios, né? Que elas são feitas de galhos de árvores, folhas, troncos e troncos. Apesar de ter esses materiais, as casas dos índios, elas são bem resistentes, são bem, como é que eu posso falar, seguras, bem seguras. Por isso que lá, né, nas tribos, a maioria das casas que vocês forem ver são grandes, porque abrigam mais de uma família, devido a esse material que eles se unem. Então eles trabalham muito em união. Os iglus, a gente não vai ver aqui na nossa região, aqui no nosso país a gente não vai ver, né? Porque eles são feitos de blocos de gelo, então tem que ser em países frios. Por que eles constroem isso? Além de abrigar a pessoa do frio, é para proteger de animais, né? E temos a casa de pedra. Essa casa de pedra, né, para ela ser construída, eles utilizam diversos tipos de pedras para poder fazer ela. Eles começam sempre com aquelas pedras mais resistentes, para depois ir subindo, ó. Vamos ver vários modelos de pedras aqui, ó. São blocos e mais blocos de pedras diferentes para poder fazer essa construção e ela fica bem resistente. Essas casas vocês vão ver muito em países fora do Brasil, que até hoje existem muitas casas construídas desse jeito para fora de nosso país. Não há lugar como o nosso lar, ou seja, nossa casa, nossa vida, é lá que nós construímos a nossa história. Então vamos zelar por nossas casas, né? Ter cuidado, sempre cuidar, zelar, deixá-las limpas, porque não há lugar como o nosso lar. E vamos prestar atenção na atividade. Aqui nós vamos ter várias fotos de várias casas. Aqui vocês vão observar cada desenho e vocês irão colocar o nome de cada casa, né? Que vai ter, no caso, o iglu, a oca. Então, observando os desenhos, vocês irão escrever o nome de cada casa. Ah, eu não entendi, professora, qual é essa casa? Voltem o vídeo, assistam novamente, que vocês irão conseguir com certeza responder toda essa atividade, porque ela está bem fácil. Agora, lá na frente desse caderno que vocês estão fazendo a atividade, vai estar o caderno de história de vocês, que é onde nós iremos para a nossa próxima disciplina. Nossos documentos. O que é documento? Documento
documento é algo que identifica você como um cidadão. Quando você nasce, o primeiro documento que você ganha é o cartão de vacina, que tem o cartão tanto da menina como do menino. Nessa caderneta de vacina, lá vai estar anotado o seu peso, a data do seu nascimento, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o seu peso, o teste do pezinho, o que mais que tem lá, a data das vacinas que vocês tomam, tudo vai estar anotado nessa caderneta de vacina. Além disso, também vai estar o hospital, a maternidade que você nasceu, tudo. Então isso é um documento muito importante que você vai usar por muitos e muitos anos. Depois do cartão de vacina, nós vamos ter a certidão de nascimento, que lá vai estar o nome do papai e da mamãe, a data do seu nascimento, o nome dos seus avós, tanto materno como paterno, né? A pessoa que assinou essa certidão, o fórum que foi tirado. Então tudo isso vai estar escrito na sua certidão de nascimento. E por que precisamos desses documentos? Porque é através desse documento que nós vamos ingressar numa escola, numa faculdade, ou conseguir um trabalho. Então, para tudo que for fazer, nós iremos necessitar desses documentos. Olha só, o que é a carteira de identidade? A carteira de identidade, até quem é criança quando nasce já pode ter a carteira de identidade. Na carteira de identidade vai estar a sua foto, né? Se for criança, o seu polegar, né? E atrás vai ter o seu nome, o nome do pai, o dia que você tirou essa carteira de identidade, a sua naturalidade, né? E quem já escreve pode assinar bem aqui, ó, a assinatura do titular. Você, como está aprendendo a escrever, quando tiver maior, você já vai ter essa carteira de identidade e você vai assinar o seu nome lá. Temos também o CPF. O que é CPF? Cadastro de pessoas físicas, né? Então aqui você são 11 números, né? Com o nome da pessoa e a data de nascimento. Só que hoje em dia a gente não tem mais esse documento assim impresso, né? Ele vem na identidade. Mas esse também é um documento que o Ministério da Fazenda, cada pessoa só tem uma vez. Tirou uma vez, vai levar esse número pro resto da vida. Título de eleitor. Esse título de eleitor é para quando vocês estiverem maiores, né? No caso, o pai de vocês, a mãe, vó, o tio, eles usam de 4 em 4 anos para fazer, né, a sua votação, votar no seu prefeito, votar no presidente. Então, para fazer isso, vocês irão necessitar do título eleitoral. A carteira de motorista. Só pode dirigir um carro, um caminhão, uma moto quem tem esse documento. Se você não tem como fazer, né, esse processo de dirigir um carro sem ter uma carteira de habilitação. Para tirar uma carteira de habilitação, você deve estudar, você vai fazer uma prova. Então tem todo um processo para poder você adquirir esse documento. O passaporte. O passaporte era para aquelas pessoas que querem viajar para fora do país. Então, para ir, por exemplo, meu pai vai levar a gente para Disney. Para você ir para Disney, você vai necessitar desse documento que nós chamamos de passaporte. E a certidão de casamento, que no caso é quando duas pessoas se unem, né, vão no cartório para fazer tal união, elas vão ter essa certidão de casamento. E a certidão de óbito é o último documento que uma pessoa tem, porque é quando ela morre, né, passa desse mundo para um outro, ou seja, ela acabou a vida dela na Terra. Então esse é o último documento de qualquer ser humano, que é a certidão de óbito. Então aqui, ó, a nossa atividade tem uma certidão de nascimento que você irá completar com o auxílio, somente com o auxílio do papai e da mamãe ou de um responsável.
mas você tenta escrever, né, do jeito que você souber. O seu nome completo, a data de nascimento, o estado em que você nasceu, o nome do pai, o nome da mãe, os avós paternos, os avós maternos, o cartório que foi registrado isso, o dia e quem fez o registro no cartório. Para vocês preencherem essa certidão de nascimento, vocês irão pegar a sua certidão de nascimento e com o auxílio vocês irão lendo e respondendo. Papai ajuda, mamãe ajuda, que com certeza vocês irão conseguir fazer. Educação, ferramenta indispensável na construção de um futuro melhor. Gi Barbosa.